próxima. Dia 23 é quinta-feira em domingo, diante, né? É. prepara a casa para receber gente Exatamente. e os bolsos para gastar. Olhe, para quem se desloca pelas estradas e rodovias, o risco pode ser maior ainda nesse período chuvoso. Além do perigo de deslizamentos e bloqueios, ainda há o risco de perda de direção e as batidas também na chuva. Inclusive, para o fim de semana tem previsão de chuva, tá? Novamente, sábado. De novo. Sábado, mais ou menos, domingo e segunda. Ó, vamos chamar... Não, viu, Renata? Que é chuva e o povo na frente. Não, mas a gente fala sobre na direção, né, Mário? Vamos chamar Patriota Júnior novamente? Então, Patriota, dirigir sempre com cuidado redobrado. Agora, na chuva, tem umas coisinhas que a gente pode observar para ficar mais seguro, né? Isso mesmo, Renata. Tem que ter uma atenção a mais, né? Tem chovido bastante aqui no nosso estado. A previsão, como você disse, é de mais chuva aí nos próximos dias. A visibilidade fica comprometida. As más condições de algumas rodovias aqui de Pernambuco também se juntam a esse fator, né? Não são poucas as rodovias aqui esburacadas em estado crítico. Aí você junta tudo isso a uma conduta imprudente e irresponsável do motorista. São os fatores perfeitos para um acidente, né? Aumentam os riscos de um acidente. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Gleidson Mendes, especialista em trânsito. Gleidson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Como é que eu posso tornar uma viagem com chuva mais segura? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, sempre uma satisfação. Nessa época de chuva, os condutores precisam ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, né? Transitar numa velocidade reduzida, justamente para evitar esses efeitos da chuva. O pavimento, ele naturalmente vai ficar mais escorregadio e às vezes uma velocidade incompatível em um trecho em que tem acúmulo de água, às vezes associado a um pneu que não está lá numa condição muito boa, pode fazer com que esse condutor passe pelo efeito da aquaplanagem, que é quando o pneu fica em cima da lâmina d'água e esse condutor vai perder o controle do seu veículo, podendo ocasionar ali um sinistro de trânsito, com vítimas, enfim. Então, o primeiro cuidado, manter uma velocidade segura, uma velocidade compatível com a segurança naquele trecho em que está transitando, além da atenção redobrada, principalmente como você bem mencionou, as condições de algumas vias não são as ideais, às vezes o buraco e a água esconde, então ter essa atenção para evitar passar por esse tipo de situação. Tá com a manutenção do carro em dia, limpador de para-brisas, tudo isso tem que estar em condições ideais em caso de chuva. Exato, o limpador de para-brisa ele precisa estar funcionando e deve ser utilizado. Tem condutor que, curiosamente, acaba não utilizando o limpador de para-brisa na chuva. Isso é considerado uma infração de trânsito, inclusive, uma infração de natureza grave. São 5 pontos no prontuário, multa de R$ 195,23, porque ele não está utilizando o limpador de para-brisa na chuva, justamente para garantir uma melhor visibilidade. Então, isso tem uma consequência legal e também tem a consequência prática, porque a visibilidade já é reduzida, o limpador vai minimizar esse efeito e ele não utilizando, aí nós temos um risco que está sendo criado no trânsito. No caso de viagens à noite, tem que triplicar, né, a atenção. Com certeza, aí a visibilidade ela fica ainda mais comprometida. Em casos extremos, é inclusive aconselhável evitar trafegar à noite, caso realmente não tenha uma condição mínima de segurança, justamente para evitar que se crie esse tipo de situação de risco. No caso de água acumulada, por exemplo, numa BR, Gleidson, qual a conduta correta que o motorista deve tomar? Ele deve frear metros antes dessa poça de água, passar na velocidade em que ele está trafegando na rodovia. Qual a orientação? O ideal é que ele reduza antes, né? Às vezes a gente não sabe o que é que está escondido ali na poça d'água. Pode ter um buraco, pode ter uma pedra, pode ter algum detrito ali que vai acabar prejudicando o veículo dele, colocando em risco a segurança dele. Então ele reduz antes para passar com segurança. Só em casos muito extremos, de alagamento, realmente que vá ficar uma condição que não se consiga trafegar, é que ele deve evitar esses trechos. E podendo evitar, de forma geral, ele deve evitar. Mas o ideal é que ele reduza antes para que ele possa passar numa velocidade segura pelo trecho. O uso dos faróis, em quais condições ele é obrigatório? Essa é uma curiosidade que muitos condutores não atentam para ela. E tem condutor cometendo essa infração, sendo autuado por isso, pagando multa por isso, muitas vezes pelo desconhecimento. Desde 2021, passou a ser obrigatória a utilização da luz baixa do farol na chuva. E aí não há uma diferença se ele está numa rodovia, se ele está dentro da cidade, em qualquer via que ele estiver transitando, começou a chover,
ele tem que usar a luz baixa do farol. Se ele não utilizar, ele comete uma infração de natureza média. São 4 pontos no prontuário, além de uma multa de R$ 130,16 pela não utilização do farol na chuva. Por quê? O farol traz um pouco mais de visibilidade, tanto para ele quanto para os demais condutores que vão poder visualizar esse condutor de uma forma melhor no trânsito. Em quais casos o uso do farol não é obrigatório? Não, a obrigatoriedade do uso do farol ela não vai existir se for durante o dia, não estiver chovendo, se ele estiver no perímetro urbano, não vai ter problema nenhum. Agora, quando é que se utiliza? Em algumas situações. À noite, ele vai ser obrigado a usar, obviamente. Sob chuva, neblina ou cerração, ele vai ser obrigado a usar, independentemente do horário, do local. E também nas rodovias, né, de pistas simples situadas fora do perímetro urbano. E também existe uma obrigatoriedade da utilização do farol, a não ser que o veículo tenha saído de fábrica com o farol de rodagem diurna. Aí não precisa. Ou seja, a gente está aqui na Avenida Agamenon Magalhães, aí para quem está na experiência Rádio Cidade, começou a chover, eu já sou obrigado a ligar o farol baixo. Exatamente. As motos já têm obrigatoriedade desde quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor em 1998, mas os demais veículos, está aqui, no momento está nublado, né, para quem não está acompanhando, está ouvindo pelo rádio, mas está um pouco nublado, não está chovendo. Alguns condutores utilizam o farol baixo, outros não, mas se começasse a chover agora, todos deveriam utilizar. Se não utilizar, então vai estar cometendo a infração. No caso de uma chuva torrencial, né, uma chuva mais forte, mais pesada, qual a orientação? Ir para o acostamento, parar o carro até dar uma diminuída? Qual a orientação nesse sentido? Se estiver dentro da cidade, procurar um local seguro. Se for em rodovia também, procurar um local seguro para que ele possa parar e aguardar que a chuva dê uma trégua, dê uma aliviada para que ele possa seguir. Não é aconselhável inicialmente buscar o acostamento, queira ou não, é uma área de escape, mas se realmente for algo extremo, o acostamento seria o local indicado para que ele mobilizasse o veículo. Mas se tiver um local seguro, em melhores condições, às vezes um posto de combustível, um restaurante, é mais aconselhável. Muito bem, obrigado pelas informações. Gleidson Mendes, especialista em trânsito, trazendo dicas importantes, Renata, né, para nesse período chuvoso manter o cuidado, ter a atenção redobrada na estrada para fazer uma viagem tranquila e segura. Eu volto com você. Obrigada, Patriota, pelas informações, ok? Vamos embora, 10 horas e 5 minutos, WhatsApp Cidade.